De todos os vilões da Marvel que já apareceram no cinema, não só do CM, todos os vilões que já apareceram em todos os filmes produzidos no cinema. Você sabe qual é o melhor entre eles? Nesse vídeo a gente fez uma lista dos 10 melhores vilões que a Marvel já fez nos cinemas. As categorias gerais que a gente vai avaliar eles são causa, uso dos poderes, motivação, interação com os heróis, sua convicção, a aura do vilão e também a persuasão para com o público. Esses são os aspectos gerais. Mesmo que a gente não comente cada um deles para cada personagem que vai aparecer na lista, nós iremos colocar a pontuação desse personagem nesses quesitos. É óbvio que essa é uma análise pessoal e subjetiva nossa. Se você tem um vilão que você gosta muito, no CM ou nos outros filmes da Marvel, coloca aqui embaixo nos comentários. Começando na 10ª posição, a gente começa com o Abutre. O Abutre é um vilão muito legal, ele tem ambições muito terrenas, ele contrasta muito bem com o personagem que está sendo apresentado, que é o Peter, o Homem-Aranha do Tom Holland. E esse contraste é feito principalmente porque o Peter é fã dos Vingadores, ele admira muito os Vingadores, e pelo contrário do seu vilão, o Abutre, que na verdade tem uma certa inveja, uma certa raiva deles, por eles terem enriquecido da forma que eles enriqueceram. Ele alega que eles destruíram a cidade, e isso tem uma forma digna de se enriquecer. Então essa revolta de ver os Vingadores no topo e ele não concordando com essa adoração da comunidade com os Vingadores é uma coisa muito digna, uma coisa muito factível, assim. E ele vê isso e vê também uma forma de se enriquecer. Começa a pegar as armas do Chitauri, do filme do Vingadores 1, né, no primeiro Vingadores, e começa a tentar também fazer incursões até com os equipamentos dos próprios Vingadores. Então esse herói ele não tem ambições gigantes de dominar o mundo, nem nada disso, ele só quer enriquecer. É um perfeito vilão de entrada para o Homem-Aranha e é um vilão muito bem construído ao longo do filme. Principalmente na cena final, quando ele vai à casa do Abutre e ele vê que a Liz, que é a menina que ele ia sair no baile, na verdade, filha do Abutre. Em nono lugar, nós colocamos a Hela. Isso porque a Hela é uma personagem muito vilã. Ela é bem má, ela mostra esse lado dela vilanesco muito forte, de querer dominar, de querer conquistar, esse lado conquistador dela é muito forte. Então ela quer dominar cidades, reinos, ela quer controlar tudo. Ela tem essa ambição por poder. E isso é uma característica muito intrínseca de um vilão. E ela tem bastante isso até de sobra. Outra coisa que a torna muito especial e muito boa é esse laço que ela possui junto com o Thor, com o Loki, com o Odin. Ela é filha de Odin e meia-irmã do Thor e do Loki. Em oitavo lugar, a gente tem o Killmonger do Pantera Negra. Esse vilão é bem interessante também, justamente porque a ambição dele não é muito grandiosa. A ambição dele é maior que a do Abutre e menor que de muitos vilões da Marvel. Eu diria que a ambição dele é mais uma ambição voltada para a política, uma ambição de família, dos laços da família dele. A revolta dele vem, na verdade, da insatisfação que ele tinha com o que fizeram com o pai dele e com o que ele sofreu na infância também. Esse sofrimento acumulado, as experiências que ele teve ao longo da vida, fizeram ele um cara muito amargurado e cheio de ideais, o que levou ele a questionar e tentar destronar o rei T'Challa também em Wakanda. O personagem é muito bem construído e dentro da sua revolta política, do seu posicionamento também, ele é muito convicto daquilo que ele acredita, colocando os ideais dele em confronto com o T'Challa e até muitas vezes o T'Challa concordando com ele. Em sétimo lugar, a gente tem o Ultron. É um vilão bem legal, mas apesar disso ele é um pouco infantil. O ponto mais positivo do Ultron, na minha opinião, é a sua ambiguidade, né? Um lado negativo do Homem de Ferro, um lado inseguro e ansioso. Na verdade, a gente pode até dizer que ele nasceu da ansiedade do Homem de Ferro, no filme do Homem de Ferro 3. E o Ultron é um vilão muito interessante porque ele vai se construindo ao longo do filme. Ele não é um vilão sólido, assim, que tem uma construção de um flashback, e ele, assim, a gente já conhece um pouco dele e a gente sabe por que ele é assim hoje. Ele vai se construindo, vai mudando um pouco de posição, e essa ansiedade do Homem de Ferro, ela gerou um personagem muito, vamos dizer assim, um pouco infantil até, porque ele é muito novo, né? Apesar dele ter um conhecimento absurdo navegando na internet, ele é muito novo, mas ao mesmo tempo ele tem a força que o Homem de Ferro não teria, né? Não teria essa capacidade, essa força de ação para agir, e o Ultron ele tem justamente porque ele é um ser que se diz perfeito, que quer a perfeição, e não importa o que ele precisa abdicar, o que ele precisa destruir para alcançar essa perfeição. Em sexto lugar, nós colocamos o Dr. Octopus. Isso porque o Dr. Octopus é um cientista brilhante, muito inteligente. E apesar de tudo, ele é uma pessoa com intenções boas e que não quer causar mal a ninguém. Só que quando ele cria os seus tentáculos, né, naquele experimento dele no filme do Homem-Aranha 2, ele acaba perdendo o controle e queimando aquele chip, e os tentáculos dele acabam tomando o controle mental dele. E
por um certo lado, isso nos mostra que a vontade que ele passa a ter quando ele vira vilão com os tentáculos é meio que uma vontade obscura dele. Como se ele tivesse aquela vontade, mas fosse escondida pelo seu lado bom, porque ele, apesar de tudo, ele era muito humano. Então ele, apesar de ter aquela vontade, aquele sentimento, ele não passaria por cima de nenhuma moral nem ética das outras pessoas, de querer machucar sua mulher e outras pessoas assim. E quando ele perde o controle, acaba que esse pensamento intrusivo toma conta totalmente dele. Em quinto lugar da lista, a gente tem o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha consegue ser a antítese do Capitão América, que em poucas palavras seria o arquétipo perfeito do super-herói. Tanto ele quanto o Superman ocupam esse arquétipo e o Caveira Vermelha é o vilão perfeito para isso, justamente pela falta de caráter e a ambição tremenda do personagem. Sua determinação e vilania para vencer a guerra é imprescindível no filme. A liderança para com seus soldados, a formação de uma agência como a Hydra, que teve desenrolos depois no futuro de todo o universo Marvel, e também sua inteligência, ele sendo como um estudioso tanto da cultura viking, né, que foi atrás das Joias do Infinito, foi o primeiro contato com as Joias do Infinito que a gente teve. O Caveira Vermelha se coloca como um antagonista perfeito do Capitão América. Em muitos casos a gente diz que o vilão engrandece o herói, mas nesse caso eu acho que pelo arquétipo do Capitão América, do herói perfeito, vamos dizer assim, do escoteiro, do Mofadinhas, é na verdade o contrário, o herói que engrandece o vilão nesse caso. Em quarto lugar, se aproximando do pódio, nós colocamos o Duende Verde. O Duende Verde é um vilão muito forte do Homem-Aranha, é um dos vilões principais assim do personagem. E nos filmes que ele é mostrado, ele é muito insano, assim, a insanidade dele, a dupla personalidade, o alter ego que ele cria, o Norman com o Duende Verde, é muito insana, assim, a relação dos dois e a forma como ela é representada e nos mostrada nos filmes. Ele não tem parâmetro nenhum, ele passa por cima de qualquer coisa só para realizar seus desejos e vontades pessoais. Tudo que ele faz é basicamente para satisfazer as vontades dele, assim. Ele não tem nenhum objetivo, assim, sei lá, dominar o mundo ou dominar um país, assim. Mas ele só quer ver a desgraça acontecer, acabar com tudo e com todos, assim. Principalmente com o Homem-Aranha, assim, né? Porque ele vê o Homem-Aranha como um grande rival e um inimigo também. Falando de infantilidade também e de futilidade nas questões vilanescas, a gente tem para o nosso terceiro lugar o Loki. O Loki, o irmão do Thor, o Deus da Trapaça, é um vilão que ele é construído no filme do Thor 1 e tem todo aquele lance dele ser um bastardo, dele não ser aceito pelo Odin, sempre ter essa impressão, quando na verdade, apesar do Odin realmente não ter contado a história para ele, ele sempre foi muito amado tanto pela mãe quanto pelo pai, sempre teve todas as regalias de ser um deus, de ser filho do Odin, mas mesmo assim ele se revolta e ele se revolta porque ele sempre soube que ele era um estranho no ninho. Essa revolta dele é algo suprimido desde a infância. Então quando ele descobre a verdade, basicamente ele passa por cima de muitas coisas que deveriam ser importantes para ele, mas que na verdade se mostram irrelevantes quando ele se descobre, né? O fato de terem enganado ele, vamos dizer assim, terem enganado o Deus da Trapaça, tornou ele obcecado em vingança, tanto pelo Thor quanto pelo Odin, que ele ia matar os dois do filme dele. Já em segundo lugar, nós temos o Thanos. Isso, é claro, porque o Thanos eu acho que o principal vilão assim dos Vingadores até o momento. É o mais forte, né? É o mais difícil de enfrentar. E o Thanos, ele é um personagem muito bom, porque ele tem muitos atributos assim de um vilão perfeito, assim. Ele tem a ambição, a causa dele é nobre, assim, de certa forma. Ele quer acabar com metade do universo, assim, por uma questão de lógica, assim, de recursos, assim, que os recursos vão se esgotar. E ele não é injusto também. A gente percebe isso porque ele decide, assim, instalar os dedos e, de forma aleatória, matar metade do universo. Não importa se ele não faz uma escolha, ele não escolhe quem ele vai matar. E isso mostra uma certa nobreza dele. Outro ponto também do Thanos é a sua dedicação, assim, e motivação. Ele acredita nessa causa, ele luta por ela de forma, assim, absurda, passando por coisas, assim, até que você duvidaria. Por exemplo, a Gamora. A Gamora é a filha dele, entre aspas, e ele ama muito ela. Isso não ele não força nem nada do tipo, é mostrado que ele ama muito ela. E mesmo assim, ela acaba entrando na frente dele e ele passa por cima dela de qualquer forma para conquistar seus objetivos. Outra coisa também que torna o Thanos um vilão muito bom é a influência que ele possui, que é mostrado durante vários filmes assim da Marvel.
Por exemplo, no filme do Guardiões da Galáxia 1, o Ronan, No lugar dos cavalos. ele é um arauto do Thanos, ou seja, ele é um subordinado do Thanos. Então ali já mostra a influência que o Thanos tem, o medo que as pessoas têm do Thanos, do exército dele. Então ele mostra bastante influência, bastante domínio de várias regiões, várias pessoas, assim, por medo e outros fatores. Respeito também. E no filme Guerra Infinita e no Ultimato, você percebe também a maneira como o Thanos fala com os Vingadores, assim, os heróis que lutam contra ele, é de uma forma. Não é brutal, assim, não é uma coisa. Ah, eu vou conquistar meus objetivos e dane-se vocês. Ele, até certo momento, tenta mostrar o ponto de vista dele sobre os seus objetivos. Isso é muito interessante, assim. Ele é um cara que gosta, assim, de argumentar, de discutir, assim, pra tentar vencer na ideia. Isso é muito interessante. Pra finalizar, pra gente, indiscutivelmente, o maior vilão da Marvel dos cinemas até agora foi o Magneto. O Magneto é um vilão completo. Ele tem um antagonista muito interessante, que é o Charles Xavier. Ele usa os seus poderes de forma mais que inteligente, né? Todas as cenas são construídas de forma que você fica impressionado com o que ele pode fazer. Então, a capacidade dos poderes dele é explorada de forma muito bem feita. O passado dele é um passado muito pesado e muito bacana, também explorado durante os filmes. E também é um vilão, assim como o Thanos, nobre para com os seus concorrentes, contra os seus rivais, vamos dizer assim. Então ele é um personagem muito curioso, que conseguiu juntar mutantes que acreditem na causa dele. Ele tem uma causa muito forte, ele advoga a favor dela todo o tempo, ele acredita nisso e ele faz de tudo para completar essa causa. Mas ao mesmo tempo, o antagonista dele, que era um grande amigo seu, o Charles Xavier, acredita o contrário. E com isso, raras vezes ele passa por cima de algumas coisas que seriam, vamos dizer assim, invioláveis. A persuasão que ele tem com os mutantes também, alguns mutantes que têm dores de terem sido, vamos dizer assim, excluídos pela sociedade, e ele consegue muito bem trazer eles para o seu lado de forma muito inteligente, até porque ele foi o que, vamos dizer assim, o que mais sofreu com isso, e a inteligência dele é algo admirável. Vamos dizer assim, equipara até com a do Charles. Eu acho que é um pouco inferior, mas assim, os dois ali em questão de debate filosófico, ao menos, eles estão equiparados com toda certeza. Mas só para recapitular, para além dos 3 filmes dos X-Men, que o Magneto mais velho, né, e consolidado é apresentado, a gente tem o Primeira Classe. E no Primeira Classe, fecha com chave de ouro a construção desse vilão. Você vê que ali ele tá do lado do Charles, mas na verdade ele tem um sentimento de raiva, de vingança muito forte. A gente entende totalmente por que o Magneto tem essa raiva, né? No final ele usa os poderes dele para, vamos dizer assim, eliminar o mutante também, o objetivo dele não é esse. E é uma frase muito legal que ele fala: meu objetivo não é matar você, mas eu tive que fazer isso porque você matou minha mãe. Então é uma frase assim muito legal que mostra um pouco do personagem de tipo assim, apesar de ter a causa também, ele não tem um sangue frio a ponto de perdoar coisas que seriam imperdoáveis, né? Então essa foi a nossa lista dos top 10 vilões dos filmes da Marvel. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal. E se você discorda de alguma coisa ou concorda, comenta aí embaixo para a gente saber a sua opinião.